assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém? Pai, eu quero te louvar. Pai, eu quero nessa noite engrandecer o teu poderoso nome, Senhor. Senhor, nós estamos aqui nesta noite de hoje tão especial, Senhor, para celebrar esse momento desta nova aliança que o Senhor trouxe sobre nós, Pai. Por isso, neste tempo, Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos nesta noite alimentado por Ti no nosso espírito, Senhor, através do Teu corpo, através do Teu sangue. Por isso nós queremos Te agradecer, Senhor, porque hoje é noite de ressurreição, Senhor. Que nesta noite, Deus, se há algo morto em nós, Pai, ao participarmos, Senhor, que haja ressurreição em o poder do nome de Jesus. Que nesta noite, Deus, cada um que está neste lugar, Senhor, possa olhar para dentro de si, Senhor, fazer um exame, Senhor, para que possa nesta noite, Senhor, celebrar esse momento especial. Por isso, Pai, eu quero Te agradecer e pedimos a Ti, amigo Espírito Santo, que nesta noite ministre as nossas vidas em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Queridos, obrigado por você ter vindo. Nessa noite nós vamos falar da palavra de Deus. Eu gostaria que você não andasse mais, que você ficasse quietinho no teu lugar, aguardando esse momento de nós celebrarmos. Amém? Essa mensagem que eu vou ministrar eu ministrei em novembro do ano passado. E hoje nós vamos ministrar a mesma palavra. Talvez não sejamos fiel aqui ao esboço, mas nessa noite será a mesma. Amém? Deus colocou isso no meu coração. E nós vamos falar sobre isso novamente. Nós notamos, irmãos, que esse período é um período que dentro de cada um de nós deveria estar uma alegria muito profunda. Deveria nós estarmos jubilandos de alegria. Mas às vezes, por falta de entendimento, nós não damos o devido valor a esse momento, a ceia do Senhor. Muitos de nós não paramos para entender o que de fato simboliza, o que de fato tem o seu real sentido, a ceia do Senhor. Só que quando nós paramos para ver o que está por trás, eu gosto de dizer que por trás da cruz tem um coração cheio de amor. Então, Jesus, ele sofreu o seu sacrifício, a sua morte, teve o seu sepultamento, e após isso teve a ressurreição, para de fato garantir sobre nós a liberdade, para de fato garantir sobre nós uma esperança viva, de nós voltarmos ao nosso lar. Então a ceia, ela é uma instituição dada pelo próprio Cristo. Nós lemos ali que o apóstolo Paulo, ele disse que ele recebeu do Senhor. É bem da verdade que a igreja de Corinto estava passando por um problema, e hoje eu
dando uma lida sobre esse texto, esses mesmos problemas, eles continuam, com uma vertente diferente, mas eles continuam. Alguns porque de fato não querem conhecer. Outros porque de fato não querem, talvez, viver renúncia. Não querem de fato alcançar essa liberdade em Deus. Só que a ceia, ela é um ambiente de honra. E quando nós não honramos esse momento, e a honra, na verdade, ela tem que ser contínua. A honra, ela não pode ser só nesse momento, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, eu tenho falado aqui que nós deveríamos fazer todos os cultos. Só que ao mesmo tempo nós poderíamos correr um perigo de se tornar banal. Dentro de só um mês, às vezes as pessoas não têm valorizado. Imagine todos os cultos. Então a ceia, queridos, é algo que foi instituído pelo próprio Deus. Só que nós não devemos ofender ao Senhor com o nosso comportamento. Porque quando nós participamos da ceia do Senhor sem consciência, nós estamos ofendendo a Jesus. Nós estamos indo para um ambiente de desonra, um ambiente de desrespeito, um ambiente de levar Jesus novamente à cruz. Então, a ceia, ela não é uma responsabilidade do pastor, ela é uma responsabilidade individual de cada um de nós que estamos aqui. Só que esse mesmo Cristo, ele fala pelo Evangelho de João, que aquele que não toma não tem parte com ele. Paulo, ele vem e traz digamos assim, uma instrução poderosa para nós, e ele pede agora para nós fazermos um exame. Para nós fazermos uma avaliação, mas não deixarmos de tomar. Paulo está querendo dizer assim, se fossem outras palavras, você deve se avaliar e mudar o teu comportamento. A partir de hoje, o seu comportamento deve ser diferente. Então faça esse exame sobre você, entra pelo ambiente de arrependimento e participa. Mas às vezes nós não temos caminhado por esse caminho. Às vezes nós nos arrependemos em um ambiente de culto, em um momento de ceia, mas aí passou esse momento, nós voltamos novamente, às vezes alguns, às velhas práticas. Outros melhoram e vão para um ambiente, de manifestação da glória de Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele chama a nossa atenção e ele pede para que o nosso comportamento, ele seja mudado. E isso, na verdade, é uma questão de consciência de cada um, irmãos. Porque a morte de Jesus foi algo dolorido, o sacrifício dele, para gerar isso em nós, essa liberdade que nós temos hoje. E essa liberdade, ela às vezes não será na carne, ela tem que ser no espírito. Porque a Bíblia, ela vai nos dizer que o nosso coração, ele é enganoso. Então a nossa liberdade, ela tem que ser no espírito. Então eu não posso, ultrajar a palavra de Deus, eu não posso ultrajar esse momento, eu não posso ultrajar essa instituição sagrada que é a ceia do Senhor. Lá no céu ela vai acontecer. A Bíblia diz que Jesus, ele virá, e vai nos servir, Jesus como um grande diácono. Ele vai servir a mim e a você. Então nós devemos aqui na terra, já viver esse ambiente de alegria, esse ambiente de celebração, esse ambiente de valorização, para que lá nós possamos, de fato, entender esse momento agora já no reino do Espírito e celebrarmos com o Senhor. Mas esse é um momento de celebração, amém, irmãos? Então, queridos, nós não podemos fazer descasos, nós não podemos ter um comportamento qualquer, porque era isso que estava tendo. Paulo vai nos dizer isso. Paulo, ele vai nos dizer que os nossos irmãos lá de Corinto, eles eram cheios do Espírito Santo, mas eles não tinham algo chamado maturidade. E aí as coisas, elas eram bagunçadas. As coisas eram de qualquer jeito. Não havia um temor, não havia uma reverência, porque faltava maturidade naquele povo. Só que num tempo que nós estamos agora, irmãos, nós temos aqui a carta na mão, escrita, para que a gente possa pegar de fato e examinar, porque de fato a Bíblia pede, Jesus ele pede para nós examinarmos a palavra, porque vai nos trazer vida eterna.
Então a ceia do Senhor, ele é um valor eterno para a minha vida e para a tua vida. É um valor eterno onde nós devemos de fato amar esse momento, valorizar esse momento, entender que a Bíblia diz que eu tenho que fazer isto em memória dele. Paulo vai nos dizer isso. Então essa expressão, fazer isto em memória de mim, aqui Jesus está trazendo uma ordenança para nós. Como cristão, como filhos maduros, como filhos que já entendeu essas questões, e ele vai mais além, ele pede para que nós façamos isso todas as vezes que lembrarmos dele. Então você pode fazer isso dentro do seu lar, você pode fazer isso de forma responsável na sua casa, com a sua família, e nós notamos que essa ordem ela está no imperativo, irmãos. Jesus ele disse, todas as vezes que lembrardes de mim. Então não é um único momento de um dia primeiro, ou num primeiro domingo do mês, ou um segundo domingo do mês, ou um sábado, ou como outras denominações que fazem uma vez por ano, não. Nós devemos estar inseridos dentro dessa realidade, porque a perspectiva de Jesus, ela mostra para mim e para você que esta prática cristã, ela deve ser sempre. Porque nós estamos lembrando da nova aliança, nós estamos lembrando de algo poderoso que ocorreu na cruz do Calvário. Alguém entregando a sua própria vida para gerar vida em nós. Agora esta vida, ela não pode ser gerada de qualquer forma, irmãos. Nós estamos falando da vida de Deus, do zoe de Deus sobre mim, sobre você. A Bíblia diz, queridos, que nós precisamos ter a paz com todo, o autor aos Hebreus, senão nós não alcançaremos a santificação. Essa paz tem que ser no teu espírito, não é uma paz na carne. E aqui nós notamos que, sabe, essa perspectiva de Jesus por nós, para que nós possamos de fato lembrar desse memorial poderoso, que é a ceia do Senhor, é algo relevantíssimo, irmão, para os dias de hoje, para a tua vida espiritual. Então nós devemos entender que fazer isso em memória dele vai muito além do que a nossa mente humana possa imaginar. Ela não pode alcançar, talvez, o conteúdo completo disso de forma na carne. E ele pede para nós. Porque quando ele diz fazer isso em memória de mim, ele está dizendo, isso é um ritual de aliança. Sabe, queridos, nós devemos lembrar, irmãos, que Jesus ele estava na sua glória, Gálatas ele vai dizer isso. Ele desceu a minha e a tua estatura como homem, submeteu a terra, dentro de tudo que você passa, ele também passou. Ele se submeteu a ele mesmo, para trazer essa liberdade em nós. Agora o que você e eu, nós precisamos entender, irmãos, que essa questão de você se submeter a Jesus, isso é voluntário. Ele não traz, sabe, uma imposição, porque ele nos deu o livre-arbítrio. Só que nós não podemos usar desta ocasião para nós entrarmos, sabe, em ambientes de libertinagem. Não, irmãos. Nós precisamos entender que é um ritual de aliança, de sangue. Gênesis 15 vai dizer isso, que Abraão, quando vai renovar a sua aliança com o Senhor, ele faz lá um pacto. Ele mata lá alguns animais e a Bíblia diz que a sua aliança é renovada, uma aliança de sangue. E aqui o Senhor, ele para resgatar a mim e a você, para comprar novamente a mim e a você, ele faz esse ritual. Só que esse ritual agora, ele dá a sua própria vida. Ele oferta a sua vida pela humanidade para trazer esta aliança tão poderosa. Então, queridos, isso é o momento de nós estarmos, sabe, extasiados, alegres, felizes. Você pode aplaudir o Senhor?
A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que ele fala que o corpo dele é o pão e que o sangue dele é o vinho. Só que nós precisamos entender que a Bíblia vai nos dizer que o Senhor, ele em um momento especial, João 13, vai dizer que ele chega até a mesa e ele estabelece algumas coisas. A mesa, ela é um lugar de estabelecimento. A mesa, ela é um lugar de comunhão, e a ceia não é diferente disso. A ceia, ela é um momento de alegria, mas ao mesmo tempo é um momento de tristeza profunda. Porque às vezes nós saímos fora daquilo que o Senhor tem para nós. Então a ceia também é um ambiente de arrependimento para mim e para você. De nós lembrarmos do que ocorreu e nós nos submetermos, sabe, a um ambiente de arrependimento e entendermos que isso vai nos dar a liberdade novamente. Então, queridos, quando Paulo escreve aos Coríntios 1:6-17, Paulo ele diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, quando ocorre essa unidade no corpo, irmãos, isso está ocorrendo comunhão. Então, eu não posso quebrar esta aliança, porque quando eu quebro, eu saio fora da comunhão, irmãos, eu saio fora do corpo. Eu sou expelido automaticamente. E aí é onde existe a oportunidade agora de nós entrarmos em um ambiente de arrependimento. João, ele vai dizer, irmãos, que todos nós pecamos. 1 João vai dizer isso. Que todos nós pecamos, mas porém João, ele diz também que o sangue dele perdoa os nossos pecados, que ele é fiel e justo para perdoar os meus e os teus pecados. E ele diz que aquele que diz que não peca já está pecando porque já se tornou um mentiroso. Em 1 Coríntios 6:10-16, Paulo ele traz algo tão poderoso, irmãos, eu gostaria que você refletisse sobre isso. E ele diz assim, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ele faz uma pergunta para mim e para você. Vou ler de novo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E ele conclui, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então entendemos, irmãos, que nós estamos inseridos dentro dessa realidade. Então nós não podemos como igreja, sabe, andar triste por conta dos problemas, por conta das dificuldades. Porque esses irmãos que vieram antes de nós, eles passaram muitas tribulações para deixar pelo Espírito Santo escrito para mim e para você. E às vezes nós não queremos parar um tempinho para conhecer, um tempinho para refletir. Alguns dizem que trabalham muito, não tem tempo. Essa semana mesmo eu ouvi isso e eu falei assim, puxa, mas quem que te dá o tempo? Aí a pessoa falou assim, Deus. Eu falei, então, e você não quer dar nada para Ele? E se Ele tirar o seu tempo? Como que fica? Então aqui nós devemos observar, querido, que o cálice da salvação, isso não é literal, isso aqui é real para mim e para você. Então dentro dessa questão, a ceia do Senhor, ela traz o que para mim e para você? Bênção espiritual. Quando nós participamos com uma consciência, sabe? Do entendimento que de fato nós estamos inseridos dentro dessa realidade. Então aqui, queridos, está falando para os participantes que você já abençoou, que você está abençoado. Então, queridos, nessa noite nós precisamos entender, sabe, a Bíblia ela vai falar, Paulo ele vai falar da palavra indignamente. Indignamente está falando, sabe, da incompatibilidade. Não está falando de você ser digno, porque eu e você, nós não somos dignos. Nós somos pecadores, mas a graça alcançou a mim e a você. Então refere-se à incompatibilidade, sabe, da natureza de Cristo. Então a natureza de Cristo, ela tem que estar em nós, irmãos, a todo tempo. Gálatas vai dizer que nós alcançamos a natureza divina.
Só que nós estamos falando de natureza. A natureza é algo que pode mudar a qualquer momento. Quando nós permitimos que o velho Adão, ele ressuscite novamente. Mas eu tenho certeza, querido, que em mim e você, o segundo Adão chamado Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por nós, ele está vivo dentro de nós. E nós temos que valorizar isso a todo tempo. Por quê, irmãos? Porque o sacrifício de Jesus, sabe, foi de forma altruísta. Jesus não esperava nada de ninguém. Ele fez pensando em mim e em você, para trazer essa liberdade poderosa em nós. Altruísmo significa ser oposto do egoísmo. Sabe, uma atitude de amor ao próximo, ausência de interesse próprio. Ele agiu por mim, por você. Agora nós devemos entender que dentro dessa questão, irmãos, a nossa comunhão, ela tem que estar contínua. Isso com os irmãos, isso com os céus. Eu preciso cuidar disso a todo tempo. Por quê, pastor? 1 João 19 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os meus e os teus pecados. Agora não é porque eu confessei que eu tenho que voltar lá de novo, e aí eu vou confessar de novo, e aí eu vou ficar assim, dentro dessa mesma questão, e aí eu vou estar dentro de uma questão chamada pecado de iniquidade. Então aqui, queridos, a Bíblia diz que quando eu deixo de participar, eu estou desonrando o que Jesus ele fez por mim na cruz do Calvário. E às vezes, nós conversando com algumas pessoas, né, e eu pensei nisso um pouco hoje. Encontrei um certo irmão, ele não congrega mais aqui. E aí ele falou assim: puxa, pastor, ontem eu tive intimidade com a minha esposa e eu não vou participar da ceia. Olha o nível de ignorância, irmãos. Eu falei: mas como assim, varão? Não vou participar. Então nós devemos, irmãos, ter consciência e entender, sabe, nós lemos aqui João 6, alguns versículos. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o sangue, não terão vida em si mesmo. Além da vida dele não estar em nós mesmos, nós não teremos vida, nós estamos mortos. E aí ele conclui, queridos, dizendo o seguinte: todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna. E isso já começou aqui nesse tempo, em mim e em você. Nós já temos a vida eterna, queridos. Então aqui, queridos, a santidade, ela é uma ponte para a eternidade. O John Bevere vai dizer isso em um dos seus livros. Então, quando eu cultivo a santidade, eu entendo que eu já estou separado, que eu faço parte, eu vou valorizar isso a todo custo e eu vou viver renúncias a todo tempo. É fácil, pastor? Não. Então, nós temos aqui uma revelação muito importante de Jesus. Qual revelação nós temos? João 14, 21, Jesus vai dizer, pelo intermédio de João: quem tem os meus mandamentos e lhe obedecem, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então o Senhor, ele quer se revelar a mim e a você, mas nós devemos entender que nós precisamos fazer parte da mesa, porque a mesa vai trazer comunhão para nós. O Senhor, ele traz isso poderoso para nós quando? Quando nós confessamos os nossos pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados, irmãos, como em memória dele, nós vamos lembrar, irmãos. Em memória dele. João 6,54, ele diz que eu e você, nós precisamos permanecer nele. E permanecer nele, irmãos, é você entender que você precisa se conservar. Permanecer significa, é você entender que aquele estado que você foi transformado, você precisa manter. Nós precisamos entender, sabe, que a maldição já foi quebrada, que aquela velha aliança já foi quebrada que nós tínhamos lá atrás, agora nós temos uma nova aliança. Então a ceia do Senhor é comunhão para mim e para você, Paulo vai dizer isso. Então nós não podemos, irmãos, sabe,
permitir que os problemas neutralizem a comunhão. É irmão sem falar com irmão. Aí vem e participa da ceia. Deus não recebe nem a sua oferta nessa questão. Imagine a ceia, irmãos. Então é por isso que nós precisamos entender, sabe, que o coração, irmãos, e a oração vai gerar comunhão com o eterno, vai gerar comunhão com os céus. Então a comunhão, queridos, é algo aonde nós precisamos cultivar a todo tempo, porque disso depende o teu relacionamento com as pessoas, disso depende a tua aliança em amar pessoas, disso depende a tua aliança em amar ao Pai, em amar a palavra. E às vezes nós vamos passando por cima de tudo isso e vamos quebrando tudo, queridos. Então Jesus Cristo, ele tomou o cálice e o pão, alimento comum. Uma simplicidade tão tremenda o Senhor, ele traz para nós, da sua época e da época de hoje também, o pãozinho, que você encontra em qualquer esquina, o pãozinho físico, ele traz essa simbologia do seu próprio corpo. Dizendo assim, é algo simples que eu quero de vocês, mas vocês precisam permanecer na comunhão. Não pode quebrar a comunhão. Por quê, queridos? Porque o nosso coração pertence a Ele. E nós precisamos a todo tempo entender que nós precisamos buscar a entender o que está no coração do Pai. Nós precisamos ir para esse ambiente em nome do Senhor Jesus. Por que que nós precisamos? Porque, queridos, nós precisamos entender, a Bíblia diz no 30 do 11 de 1, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Não poucos que dormem. Então nós precisamos acordar desse sono, seja o sono da indolência, seja o sono que alguma área da nossa vida está. Porque o Senhor, Ele quer que nós estejamos ativos. Então a ceia do Senhor é uma oportunidade de crescimento espiritual para mim e para você, quando nós olhamos com uma perspectiva diferente. Não participar porque é mais um culto de ceia. Não é isso, irmãos. A proposta nunca foi essa. A proposta é de fato eu me sentir participante. Não porque eu mereço, não porque eu sou digno, mas eu entender o valor do que ocorreu no Calvário. Eu entender esse amor tão poderoso que o próprio Deus teve por mim e por você. Nos amou primeiro. E às vezes nós não somos capazes de amar uma pessoa. Não amamos. Aí será que quando nós não amamos, quando nós não valorizamos, será que a ceia se torna bênção ou maldição? É sobre isso, irmãos. É sobre isso, irmãos. Então o que devemos fazer, queridos? Nós devemos ter essa compreensão a todo tempo. Por que eu devo ter essa compreensão, irmãos? Porque está escrito, pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então alguém recebeu do céu. Alguém que teve a oportunidade de ir até lá e recebeu e trouxe para mim e para você. Então por mais que nós não tenhamos a maturidade de chegar até lá espiritualmente, eu digo, mas já está estabelecido. Então agora o que eu preciso praticar? Só precisamos disso, queridos. Então o pão partido nos lembra o corpo dele. O corpo dele foi dilacerado, o corpo dele foi chicoteado, o corpo dele foi furado, só não foi quebrado. A profecia teve de se cumprir. Por mim e por você, dado por nós, irmãos. Então nós precisamos entender, queridos, que o cálice representa o derramamento do sangue dele. Não é porque você vai tomar já o suco da aurora, o pão que a Doralice fez. Não, queridos, depois de orado a configuração muda. Depois de orado a Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para aqueles que creem é poder. Depois de orado é santificado. Depois de orado se torna algo espiritual. Então Deus está procurando uma igreja viva. Deus está procurando uma igreja viva, irmãos. E aí, queridos, Jesus ele faz questão, ele diz, Reinaldo, lembra de mim, faça a memória disso. Só que isso tem que ser a todo tempo. A todo tempo, irmãos. Antes de tudo,
1 Coríntios 15, 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. E que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E o que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Está estabelecido. Ele morreu, ele ressuscitou para trazer vida sobre nós. A morte gerou vida. Olha que coisa doida. A morte gerou vida. Agora, nós precisamos entender, irmãos, que eu preciso fazer a gestão da minha vida espiritual. Você não precisa ter alguém que está lá te dando comando, te falando é isso, é aquilo, não. Sabe, até o João hoje ele está já em uma fase maior, mas até o João, quando ele comete um erro, ele diz assim, puxa pai, vamos orar porque eu errei, eu preciso do perdão de Deus sobre a minha vida, é o que nós cultivamos sobre a vida dele. Puxa pai, eu menti pai, e agora ora comigo pai. E aí eu dobro o joelho com ele e falo, não João, é você que vai orar. Não pai, ora comigo pai. Então irmãos, nós precisamos ter esse entendimento, queridos. O profeta Isaías 53:6, ele vai dizer, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Mas aí Jesus, ele traz uma nova realidade para mim, para você. Cada um se desviava pelos seus próprios caminhos, agora você não tem o seu próprio caminho. Agora nós temos o caminho de Cristo. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, não era mais para nós termos iniquidade, porque ele já levou. E por que nós temos, pastor? Porque nós não cuidamos. Alguns não cuidam. Mas se nós estivéssemos em um estado de vigilância constante, irmãos, aguardando de fato a volta do Senhor, sabe, nós não iríamos entrar por caminho, sabe, de apostasia, de ter uma fé qualquer. Nós iríamos ter uma fé viva. Nós iríamos ansiar a todo momento que lá no céu nós pudéssemos estar lá também para participar. Nós não iríamos, sabe, negociar os valores eternos. Nós não iríamos brincar com a nossa salvação. 1 Pedro 2,24 vai dizer assim, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Aleluia. Para que nós, mortos para o pecado, ao nível que ele exige, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Sabe, irmãos, nós somos sarados, curados, mas nós precisamos entender, queridos, que Paulo também vai dizer aos romanos, ele diz assim, mas Deus prova o seu amor, ele provou por nós. E nós não merecíamos isso. Então, irmãos, nós não podemos, sabe, ser o Kiko da vida. Talvez alguns tenham sido a sua dona Florinda. Não, irmãos, o Senhor está procurando, o Senhor quer trazer algo grande sobre nós, irmãos. Então esse é o tempo de nós sermos cristãos diferentes. Esse é o tempo de nós estarmos, sabe, não indo para um processo de maturidade, mas nós estarmos em um processo já maduro para receber o que Deus tem para nós, irmãos. Porque Paulo, quando está escrevendo, Paulo ele diz que o menino nada difere do escravo, irmãos. Às vezes temos tudo e não sabemos o que temos. Às vezes Deus tem dado bênçãos poderosas para nós, mas nós não vibramos com aquilo que Deus tem dado. Por quê? Porque temos ainda um coração ingrato e Ele deu a vida por mim e por você. Então a todo tempo nós temos que sermos gratos para com o Senhor, porque nós somos alcançados por Ele. A graça nos alcançou. Então por isso nós devemos ter comunhão com o Salvador a todo tempo, irmãos. Nós devemos ter essa comunhão viva, de lembrarmos que Ele morreu por nós, que Ele se entregou por toda a humanidade. Então a perspectiva deveria ser
eu já tenho, agora eu preciso levar para alguém. Eu preciso partilhar com alguém. Eu preciso procurar alguém para dividir esse algo tão poderoso. Mas aí nós vamos nos enchendo de tantas coisas. Essa semana uma pastora mandou um áudio para mim. E ela falou o seguinte. E eu até pedi perdão ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu estou no mesmo ambiente. Eu preciso voltar disso. E ela falou assim, pastor, eu saí fora do propósito. Eu me preocupei só com as coisas da terra. E eu percebi que eu estou fora do propósito, pastor. E eu preciso voltar, nos ajude em oração. Eu preciso voltar ao propósito. Sabe, eu fui me enchendo das coisas da terra, e hoje eu estou sob ataque. É a minha casa, é a minha família, é a minha saúde, porque eu deixei as coisas de Deus em segundo plano. Ela só faltou dizer assim, eu saí fora da comunhão, pastor. Aí eu falei para ela em outro áudio, eu sei o que você está falando, pastora, mas vamos orar. Deus é poderoso para trazer de volta novamente. Então nós precisamos entender, queridos, até que Ele venha, a Bíblia vai dizer. Não é por um momento qualquer, mas até que Ele venha. Então a ceia do Senhor é até que Ele venha, é a todo momento. É a todo momento, irmãos. Então não é momento, na hora da ceia do Senhor, de nós estarmos em tristeza. 1 João 3,2 vai dizer assim, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a pergunta para mim e para você é, como está a nossa expectativa? Por onde que tem andado a nossa mente? Às vezes a nossa mente está só nas conquistas do que o mundo tem para nós. É pecado, pastor? Não é pecado. Mas nós devemos entender se é a prioridade. As pessoas, elas vão tirando a vida do altar. Uma boa parte da igreja hoje, a vida está fora do altar. E aí nós precisamos parar urgente, irmãos. Sabe, o cantor Fernandinho, ele canta uma canção e ele diz que ele pecou, mas que ele precisa voltar. E ele fala para ele mesmo, Fernandinho, volta a fazer as primeiras obras. E esta palavra, ela tem sido para nós também, irmãos, como igreja. Porque quando nós nos entregamos para o Senhor Jesus, a expectativa era outra. Quando nós nos entregamos para Jesus, às vezes, sabe, você parava tudo para atender um chamado do Senhor. E depois você via as suas causas, mas hoje não, hoje é primeiro, sabe? Nós perdemos o altruísmo. Estamos entrando em um ambiente de egoísmo, irmãos, e a ceia não é isso, a ceia é comunhão. Então nós precisamos resgatar isso de novo, buscar esse domínio de termos comunhão continuamente com o Senhor, porque o Senhor, Ele precisa que a igreja passe a ouvir os céus. Sem comunhão nós não ouviremos os céus, irmãos. Não tem como, irmãos. Não tem como. Então esse é o tempo, irmãos, de nós entendermos que a igreja precisa resgatar esse poder. E como que eu vou resgatar, pastor? Através do sangue de Jesus. Tinha uma canção que nós cantávamos, um corinho que dizia assim, no sangue de Jesus há poder, há poder. Não lembramos mais disso. Não lembramos mais disso. Lembramos que há poder no sangue de Jesus, às vezes, quando alguém entra em um estado de possessão. Aí nós oramos falando, no sangue de Jesus há poder. Te repreendemos no poder do sangue de Jesus. Só que eu quero dizer uma coisa para mim e para você, queridos. Eu não estou isento disso também. A Bíblia diz que aquele que está de pé se segura para que não caia. Então a minha e a tua certeza não é nem a salvação, talvez seja cair. Mas para que nós não caiamos, nós temos que se segurar em Cristo. Nós precisamos estar firme, alicerçado.
Por quê, queridos? Porque nós precisamos estar fundamentado, e a mesa nesta noite é um lugar de estabelecimento, irmãos, é um lugar de comunhão, é um lugar de nós revermos algumas coisas. Sabe, por fim, nós devemos olhar para dentro de nós mesmos, irmãos. Como que eu estou? Como que eu estou? Sabe, irmãos, uma coisa importante. Essa semana eu até falei com a minha esposa isso. João 13, Jesus ele pede para os discípulos sair e perguntar o que as pessoas achavam dele. E a perspectiva de Jesus não era o que as pessoas iriam pensar, mas os discípulos. E aí eles voltaram com as suas informações. E aí cada um falou uma coisa, mas aí Jesus falou assim: e agora, e vocês? O que vocês dizem? Vocês falaram o que os outros pensam. Mas e vocês? Aí Pedro, sanguíneo, ele diz assim: Senhor, Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí Jesus responde para ele assim: puxa, Pedro, que bacana, mas essa revelação não é tua, essa revelação veio do meu Pai para a tua vida. Só que um versículo mais abaixo, Jesus ele fala que chegou a hora e que ele iria se entregar. Agora Pedro já usa dentro do próprio Pedro mesmo, do homem natural, ele diz assim: puxa, Senhor, e se for preciso eu morrer no teu lugar, mas tu não vai morrer. E Jesus diz assim: para trás de mim, Satanás. Só que quando Jesus está à mesa, agora, João 13, Jesus diz assim: um de vocês hão de me trair. Um de vocês hão de me trair. E aí entra aquela discussão: quem é, quem não é, quem é, quem não é. E depois Jesus diz: é aquele que come comigo que vai me trair. Só que mais tarde, agora, quando Jesus está no Getsêmani, orando no monte, a Bíblia diz que agora Jesus é preso, e aí aquele mesmo discípulo agora vem e traz Jesus com um beijo. E aí Jesus diz assim: amigo, com um beijo tu me traíste. Jesus ainda chama de amigo o inimigo. Porque Jesus tinha comunhão. Jesus não quebrava a comunhão. Então Jesus, mesmo no momento de dor, ele mantém a comunhão. Então, queridos, eu quero dizer para mim e para você nessa noite: se de fato nós quisermos viver o verdadeiro evangelho, nós temos que rever algumas coisas. Nós precisamos. E esse é o tempo de nós olharmos para dentro de nós e analisarmos como que nós estamos, irmãos. Se de fato nós louvamos ao Senhor com coração, ou em espírito e em verdade, ou se de fato, sabe, nós somos qualquer tipo de adorador que adoramos a Ele da boca para fora. Sabe, nós não podemos, nessa geração que nós estamos agora, perder esses valores relevantes, irmãos. Nós não podemos perder isso, irmãos. Se é o tempo de você ir para um ambiente de oração, pare tudo e vá. Se é o tempo de você parar tudo e ir para um ambiente de jejum, vá. Se você tem notado que a sua vida espiritual não está bacana, mas mesmo assim você continua, pare um pouco, você não vai perder. Pare um pouco. Fale com o Senhor, vá para o esconderijo do Altíssimo. Mas vamos resgatar algumas coisas, irmãos, que nós estamos perdendo. E uma das coisas é algo chamado comunhão, queridos. Então nós devemos entender que este é o tempo de nós entrarmos em um ambiente de confissão. Não é apenas vir culto e sair para culto, irmãos, não. Deus está procurando uma igreja viva, uma igreja eficaz, uma igreja inteligente. Por isso, queridos, que nesta noite nós vamos participar da ceia do Senhor. E nós vamos participar com inteligência. Não fique sem participar, participe em nome de Jesus. Participe, porque disso vem valores eternos, vem saúde espiritual para nós. Entenda que Jesus te chamou porque Jesus tem algo tão poderoso com você. Jesus viu algo especial em você. Então nessa noite eu quero que você se ponha de pé, por favor.